Nono ano, tudo certo com vocês? Comigo está tudo bem. Galerinha, no dia de hoje nós iremos, tá certo? Ver, né, um pouquinho aí sobre a questão da agricultura lá na Ásia, tá bom? Eu sei que há um vídeo passado, né, um vídeo que eu postei na semana passada. Na último vídeo que eu postei, aliás, eu não vou nem falar se foi semana passada que eu fui meio perdido. Mas no último vídeo que eu postei, a gente falou sobre a questão ainda da urbanização, do crescimento populacional, etc. Porém, eu já tinha começado essa parte aí de agricultura lá na Ásia, tá certo? Só que eu vou retomar um pouquinho pra gente lembrar, né, e até pra se encaixar aí no contexto da nossa aula, tá bom? Pessoal, lá na página 246 tem a agropecuária no Oriente Médio. O que a gente precisa, né, ter em mente sobre essa agropecuária lá no Oriente Médio? Que nós estamos falando, né, de uma região árida, tá? E semiárida também. Ou seja, né, é uma região que vai ter já, né, por si, uma dificuldade no plantio. E, pessoal, tem até na página 246 falando assim: cerca de 90% da região apresenta clima árido e semiárido, o que ocasiona, né, a escassez de água e uma paisagem vegetal pobre. Então, né, o fato de ter ali, né, ser uma região árida e semiárida, isso causa, né, por si, uma deficiência no abastecimento de água e também, né, na vegetação, tá certo? Os rios permanentes são raros, né? Ou seja, o que mais tem ali são rios temporários, que são rios que vão secar, tá certo? No período de escassez, tá bom? Né? E dado, né, aos rios que existem na região, que já são poucos, e os que tem ainda são, né, intermitentes, são temporários, tá certo? Então é um detalhe aí sobre, né, o Oriente Médio, são poucos rios, os rios que tem são rios, né, intermitentes, temporários, que vão aí passar uma boa parte do ano, né, no caso lá do Oriente Médio, sem água, tá bom? Também apresenta aqui, pessoal, um gráfico que mostra, né, a escassez de água por habitante em 2016. Né? E a gente observa lá o Iraque como, né, o país que tem aí a maior escassez de água, tá certo? A região, pessoal, que são mais férteis são as regiões, né, com destaque ao rio Tigre e ao Eufrates, tá bom? Né? Essa região é conhecida como crescente fértil, tá bom? E foi um dos primeiros berços de civilizações agrícolas no mundo. Outro importante rio, né, que vai propiciar o solo fértil é o Rio Jordão, tá certo? E existe nessa região uma enorme disputa também, né, em relação a esses cursos de água. Então, presta atenção, como rios principais lá do Oriente Médio que vai proporcionar um solo fértil, a possibilidade de agricultura, está o Rio Tigre, o Rio Eufrates, tá certo? E também o Rio Jordão. E a escassez de água, ela vai causar conflito entre os países dessa região, tá bom? Que vão competir, né? Que vão entrar em conflito por conta da obtenção dessas áreas férteis, tá bom? E desses cursos de rio. Então, se um país, né, ele é dono, né, de um curso de água, ele pode usar esse curso de água para fazer irrigação, por exemplo. Então, o fato de faltar água e ter esses poucos rios que são realmente, né, bons para a agricultura faz, né, com que haja grandes conflitos. Na página 247 tá assim: segundo a ONU, os países que têm menos de 3.500 metros cúbicos de água por habitante por ano estão em situação de extremo estresse hídrico. O Oriente Médio é a região com maior número de países nessa situação. Apesar disso tudo, né, devido à baixa industrialização e à pequena urbanização, muitos países da região têm sua base na agropecuária. Óbvio, né, pessoal? Se eu não consigo ter, né, um crescimento na parte industrial,
e nem, né, isso, né, acarretaria na concentração urbana, como não tem um desenvolvimento industrial nem a concentração urbana, muitas famílias, então, apesar da escassez de água, vão fazer, né, o uso de culturas, elas vão plantar culturas, tá certo? E isso, né, vai ser a base econômica de muitos países, mesmo, né, que seja uma parte aí bastante defasada por conta da falta de água, tá certo? Que ocupa a maior parte das terras e emprega a maior parcela de mão de obra. Então, apesar de tudo, né, a agropecuária representa uma grande parte da economia desses países e também apresenta, né, uma grande mão de obra, tá certo? As pessoas são muito empregadas nessa área, tá bom? Nesse setor. A aridez, lá na 247 ainda, tá? A aridez do clima força o aproveitamento intenso das regiões naturalmente mais úmidas, tá? Com relação também aí, fazendo uma relação com os cursos de águas do Rio Tigre e Eufrates e também do Jordão, tá certo? Uma parte considerável da produção é obtida por meio da irrigação. Então, como eu estava dizendo, muitos conflitos são gerados aí pelo controle, né, desses cursos de água, porque o país que tem o controle do curso de água, ele pode utilizar para fazer a irrigação. Como tem uma escassez de chuva, a irrigação é a melhor forma que se tem para plantar, tá certo? É fazer o uso aí de irrigação. Mas muitos lugares não dispõem de capital suficiente para aplicar essa tecnologia, tá certo? E destacam-se dois tipos de cultivos irrigados, que é o tradicional e o moderno, tá bom? O tradicional, pessoal, é aquele que vai usar de técnicas rudimentares, tá bom? Muito parecido com a subsistência. E vão cultivar principalmente frutos, tá certo? E já a irrigação moderna, pessoal, é principalmente aquela que a gente vai encontrar em Israel, tá certo? Aonde, pessoal, por meio de mangueiras, né, ali correndo toda a plantação, eles vão conseguir pegar a água do rio, tá certo? E levar essa água por meio desses canos que percorrem a plantação e assim fazer, né, a irrigação dessas culturas. Então, no tradicional, tá? É muito parecido com a subsistência, é bem rudimentar. Já no moderno, faz a utilização desses canos, tá certo? Que vai levar a água do curso, né? Vai levar do curso de água para a plantação, tá bom? Ó, e eu também, né, pessoal, passando rapidamente, a gente chegou no momento em que eu falei sobre, tá? A pecuária nômade e também a pecuária transhumante, tá certo? E eu deixei um exercício, que é o exercício da atividade, o exercício da página 251, atividade 1, tá certo? Aonde a gente vai falar sobre, né, essas duas formas aí, tá bom? Então, olha só. Na atividade 1 tá assim. Observe o mapa anterior, que é esse mapa aqui, tá bom? Observe o mapa anterior. Afeganistão, a pecuária transmutante de montanha, transhumante de montanha, e responda: qual é a influência do relevo montanhoso no movimento da pecuária transhumante no Afeganistão? Vamos colocar aí então, vamos colocar o seguinte, pessoal. Letra A. Existe um movimento de subir a montanha no verão, em busca de pastagem, né? É claro, porque no período do verão, a parte baixa, né, pessoal, ela vai ser, né, atingida por um calor muito intenso, então as famílias vão buscar subir, tá, a montanha em busca de pastagem, tá certo? Encontrando
temperaturas mais amenas, tá certo? Para a criação de animais. Animais. Tá certo? Muito bem, então. Agora, a B, olha só. Qual a diferença entre a pecuária transhumante e a pecuária nômade? O que impulsiona o movimento de cada uma delas? O que impulsiona, né, pessoal, é a temperatura. Então, são as estações do ano. Então, vamos colocar assim. São guiadas pela variação de temperatura, né? Que aí advém das estações do ano. Então, olha só, no verão se direcionam para as partes mais elevadas. E no inverno retornam em busca de melhores condições. Em busca de melhores condições, tá certo? Então, muito bem. Então aí, né, pessoal, essa partezinha que eu não tinha corrigido, essa atividade, tá bom? Então, peguem aí. Muito bem, então. Agora, pessoal, a gente vai partir, ainda falando sobre a questão da agricultura, já no sul e no sudeste asiático, tá bom? Que a gente vai encontrar uma outra configuração em relação ao clima, tá bom? É lá no sul e no sudeste asiático que nós vamos ter a presença, né, pessoal, do clima, né, mais chuvoso, do clima tropical, tá bom? E isso já vai proporcionar para essa região uma maior riqueza de culturas e de plantação do que lá no Oriente Médio, aonde a gente tem, né, a escassez de água, tá bom? Então, olha só, a produção no sul e no sudeste asiático. A maior parte do sul e do sudeste asiático é a região que se estende desde o Oceano Índico até o Oceano Pacífico, sob a influência dos ventos de monções, tá certo? Que são aqueles ventos úmidos, né? Que ultimamente vocês têm aí ouvido falar bastante, estudado também, eu espero. Olha, e lá, pessoal, a gente vai ter, tá virando a página na 252, olha só. Há duas grandes formas predominantes de cultivos nessa região densamente povoada. A gente tem a jardinagem, tá certo? Que podem grifar aí, é uma produção tipicamente familiar e voltada para a subsistência, tá certo? Aonde, pessoal, utilizam ainda, né, como uma característica até da subsistência, a mão de obra humana e técnicas tradicionais, tá certo? A escassez de terra e a grande quantidade de pessoas para se alimentar tornam necessários tirar dessa forma de cultivo o máximo de proveito possível, tá certo? Para agravar essa situação, o relevo de grande parte da região é montanhoso. A policultura é muito comum, tá certo? Essa técnica, pessoal, que nós estamos vendo aí, é muito parecida com a técnica da curva de nível, aonde, pessoal, eu vou fazendo recortes, tá certo? No meu relevo para evitar possíveis erosões, tá certo? Que possam ocorrer devido às chuvas. Então, a primeira forma aí é a jardinagem,
ela é uma, né, forma aí de subsistência, utiliza de mão de obra humana, técnicas também mais rudimentares, tá certo? E tá voltada a essa produção familiar, tá bom? Aonde eles vão utilizar essa técnica da curva de nível, tá bom? Né? Que lá também é conhecido como jardinagem, para fazer aí, né, o uso desses solos mais elevados e também evitar, né, que ocorram erosões no período de chuva. E também vai existir nessa parte do continente o plantation, que também é muito conhecido pela gente, sendo aquela forma de plantação aonde, né, eu vou cultivar uma única cultura num espaço, num terreno, tá bom? Essa cultura que eu irei cultivar, ela vai ser em grande parte, né, em sua maioria, voltada para a exportação. Então é plantar para exportar, tá certo? Olha só então o que está dizendo aí sobre o plantation. Esse tipo de agricultura foi introduzida na região pelos colonizadores europeus a partir do século XVI, que ocuparam as melhores terras e a transformaram em grandes propriedades monocultoras, tá certo? De monoculturas. Ou seja, né, uma única uma única cultura, de monocultura. Então, característica do plantation que a gente nunca pode esquecer, pessoal, é a utilização, né, a plantação de uma única cultura. Então, eu faço, né, a monocultura e também aquilo que eu planto está voltado para a exportação, tá certo? Aí continua, né, eu acabei de falar isso. Voltada para exportação de produtos tropicais, o plantation utiliza de muita mão de obra braçal. E lembrar também que o plantation ele está muito relacionado à exploração da mão de obra e também à exploração da terra. Por quê, né? Ao fazer a monocultura, eu estou, né, ao longo prazo, prejudicando e tirando os nutrientes do meu solo, tá certo? Então aí vocês podem colocar, né, o plantation que faz parte aí do sul e do sudeste asiático, tá bom? Atualmente, em alguns locais já ocorre uma razoável mecanização, tá? O que gera desemprego rural, tá bom? Perfeito, então. Pessoal, e aí, seguindo, nós iremos, pessoal, lá na página 254, fazer uma atividade que é a atividade 2, tá certo? Mas antes, eu quero que vocês grifem uma parte aqui na 253, tá certo? Que na 253 apresenta pra gente uma tabela. Olha só, na atualidade, a Ásia se destaca em várias produções agrícolas cultivadas na forma de plantation. Então, observa que essa é uma técnica, né, pessoal, lá muito utilizada, essa forma de plantar e de explorar. Então, olha só, como indica a tabela. Olha só, a Ásia, principais produtos e ranking mundial entre os 10 maiores em 2016. Então a gente observa, né? China como primeiro lugar na exportação de algodão, na produção. O amendoim também a China. Em segundo lugar a Índia, né? Então o café também bastante presente. O chá, cana-de-açúcar, látex, tabaco. Então você observa que alguns países do continente asiático se encontram, né, entre os primeiros do ranking aí na produção desses determinados produtos dessas determinadas culturas, como o algodão, o amendoim, o café, o chá, a cana-de-açúcar, o látex e o tabaco. Então eu consigo concluir que o plantation, né, é uma grande parte da economia desses países aí citados nessa tabela, tá bom? E aí eu quero que vocês grifem as informações que a gente pode retirar dessa tabela, que tá assim, olha, a Ásia, lá nas 4 bolinhas verdes aqui, olha o que tá dizendo. A Ásia tem uma importante participação na produção agrícola mundial, tá? Fato comprovado pela numerosa presença de países do continente entre os maiores produtores do mundo, como a gente pode observar na tabela. Atualmente, a China é o principal produtor agrícola do continente,
destacando-se entre os primeiros do mundo em quase todos os recursos indicados na tabela. Apesar da mão de obra abundante e barata na região, tem crescido na última década o uso da mecanização no plantation, tá bom? Que vai causar, né, pessoal, a saída da população do campo em direção aos centros urbanos. Várias dessas produções são de matérias-primas agroindustriais, né? Como, por exemplo, o tabaco e o látex, tá bom? Que contribuem para a melhoria do padrão alimentar da população regional, tá certo? Então, pessoal, virando a página, a gente vai falar ainda sobre a questão das admonções e um efeito agora positivo, tá bom? Dessas chuvas e desses ventos úmidos que vão sair do Oceano Índico, tá bom? Então, vamos lá. Ó, então, nessa atividade 2, leia o texto a seguir. Monções surpreendem moradores e alegram agricultores na Índia, tá? Até vai encontrar o que a gente tá vendo ultimamente, né? Habitantes da costa do Mar Arábico foram pegos de surpresa por ondas. Mudanças de ventos é crucial às chuvas que garantem a agricultura indiana. Então, olha só. As monções do sudoeste, um fenômeno natural que ocorre anualmente, são cruciais para a agricultura indiana e tem seu início muito celebrado pelos agricultores. Segundo o Serviço Meteorológico da Índia, as monções tiveram início 4 dias depois do previsto. As chuvas de monções promovem cerca de 60% das precipitações que atingem o país. E a temporada ruim pode significar um desastre para cerca de 235 milhões de fazendeiros indianos. A previsão a médio prazo é de que este ano tenha chuvas em níveis razoáveis, segundo informações da AFP. Olha a perguntinha. As monções são ventos sazonais que atingem o sul e o sudeste asiático. No verão, esse vento é quente e úmido e sopra do mar em direção ao continente. No inverno, ele é seco e sopra do continente para o oceano. Esses ventos influenciam diretamente a agricultura da região. Na reportagem, os agricultores comemoram a chegada dos ventos de monções. Essa reportagem foi feita no verão ou no inverno? As monções são comemoradas, pois suprem qual característica climática da região? Então, né, pessoal, obviamente, né, a reportagem cita aí no período do verão, que é quando os ventos sopram no oceano em direção ao continente. Então, primeira pergunta foi feita no verão ou no inverno? Então, coloquem aí. A reportagem foi feita no verão, quando os ventos úmidos e quentes sopram do Oceano Índico em direção ao continente. E lembrar, pessoal, que aqui tá falando, né, o que esses ventos úmidos, essas monções, elas suprem, tá? De característica que faz parte também lá do Sudeste Asiático. Essa característica, tá, que é suprida pela presença das monções, é o longo período de seca que ocorre no inverno. Então, são dois extremos, né, pessoal? No inverno, essa região da Ásia, ela fica muito seca, tá bom? Isso causa grandes prejuízos também.
Quando, né, começa esse período das monções, é um grande alívio para os fazendeiros, porque representa a chuva, tá bom? E umidade, tá certo? Então, olha só, as chuvas são importantes, né? As chuvas são importantes depois de um longo período de seca no inverno, tá certo? Então, muito bem. Certinho? E com isso, pessoal, a gente encerra essa parte 7 aí do módulo 7. Na semana que vem nós estamos no módulo 8, depois no módulo 9 e acabamos esse caderno 2 então, tá certo? Galerinha, espero que tenham curtido o vídeo. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e tchau, tchau!